Hoje me perguntei se todos os esquizofrênicos realmente sofrem desse transtorno mental ou se são pessoas incompreendidas espiritualmente. A história a seguir foi enviada por um seguidor e até hoje ele sente os reflexos negativos desses acontecimentos. Corajosos, hoje é dia de um novo quadro. Relatos dos nossos seguidores. Era meados de 2016. Eu estava em casa e decidi me levantar para jantar de madrugada. Eu era uma pessoa que não acreditava em eventos paranormais, fantasmas e coisas assim. Respeitava, mas não acreditava. Coloquei a comida para fazer e, enquanto esperava, sentei-me olhando para um corredor à minha frente. Foi então que vi algo passar. Uma mulher de baixa estatura, vestindo roupas velhas e desgastadas. Fiquei surpreso porque morava apenas com a minha mãe e ela já estava dormindo no quarto. Mesmo assim, fui conferir, pois por um momento pensei que fosse minha mãe. O lugar para onde a mulher foi não tinha saída, ou seja, se alguém tivesse passado por ali, ainda deveria estar lá. Fui verificar e não vi ninguém. Naquele momento, fiquei assustado. Acordei minha mãe e contei para ela. Mãe, vi algo estranho passando pelo corredor. Ela respondeu, pegue a Bíblia, e começamos a rezar. A partir desse momento, minha vida mudaria. Nos meses seguintes, passei por coisas inimagináveis que só havia visto em filmes e pensava que não existiam. Quando começamos a rezar, aconteceu o que a comunidade paranormal chama de poltergeist. Tudo começou a se mover. As maçanetas das portas faziam barulhos e sentimos um frio intenso em certas partes da casa. Fiquei impressionado e assustado. Minha mãe também. Nunca havíamos visto algo assim. Enquanto continuávamos rezando, uma sombra negra, parecida com uma nuvem, saiu e subiu ao teto, desaparecendo. Depois disso, não sentimos mais nada. Achamos que era um caso isolado e tentamos ignorar. Os dias passaram e certa noite saí para ver minha cadela que estava dando à luz. Ela estava na janela dos fundos de um quarto que não era usado e servia como um depósito. Sentei-me com ela, acariciando-a, quando ouvi batidas na parede do quarto vazio. Eram batidas ritmadas, como um código Morse. Um golpe, silêncio. Outro golpe, silêncio. Fiquei extremamente assustado porque sabia que não havia ninguém ali. Peguei meu telefone e liguei para minha mãe, que estava no outro quarto. Ela respondeu, você está ficando louco, está ouvindo coisas. Mas eu sabia o que eu tinha ouvido. A partir desse momento, os fenômenos ficaram mais frequentes. Sons estranhos, frio intenso. Tudo acontecia quando a minha mãe não estava em casa, o que me fazia parecer louco quando contava para ela. Preocupada, minha mãe falou com pastores cristãos, que foram à nossa casa para fazer uma oração. No início, tudo parecia normal. Eles oraram para afastar qualquer coisa ruim, e quando me chamaram para orar por mim, aceitei por respeito, mesmo sem acreditar. Foi o primeiro exorcismo da minha vida. Quando um deles colocou a mão na minha cabeça, desmaiei. Era algo que eu não conseguia explicar. Sempre achei que as pessoas fingiam nessas situações, mas comigo era real. Eu não conseguia controlar as minhas pernas e caí no chão. Naquele momento, percebi que o demônio que me atormentava já estava dentro de mim. Enquanto eles oravam, comecei a falar em uma língua estranha, com uma voz feminina. Meu corpo se arrastava como uma cobra. Eu ainda conseguia ver e ouvir, mas não tinha controle sobre meus movimentos. Escrevi símbolos no chão como se fossem maldições, e ao apertar meu punho, quebrei um relógio de aço que estava usando. Era algo sem explicação. Os pastores continuaram orando, até que, supostamente, o demônio foi expulso. Me senti melhor. No dia seguinte, um vizinho me perguntou, Rubem, quem era aquela mulher que gritava ontem à noite? Respondi que era só um filme, mas ele e outros vizinhos tinham ouvido o demônio. Outro vizinho que não sabia da história me contou que viu uma mulher
sentada na minha rede, e a descreveu exatamente como eu havia visto da primeira vez. Isso me fez perceber que eu não estava louco. Dias depois, enquanto limpava a casa, olhei para a porta e vi aquela coisa novamente. Como em um filme de terror, ela veio em minha direção numa velocidade inacreditável, se fundiu em mim e as luzes se apagaram. Eu estava aterrorizado. Contei para minha mãe e ela disse: "Você está enlouquecendo." Passei dias muito triste. Aquilo queria me ver morto. De noite, minha cama levitava alguns centímetros do chão. Eu acordava tonto, me sentia deprimido e tinha pensamentos suicidas. Eu tinha 23 anos, era uma pessoa tranquila e não entendia por que estava acontecendo isso comigo. Desesperada, minha mãe chamou um espírita. Quando ele me pediu para seguir um ritual por telefone, respondi com um grito demoníaco e arremessei o telefone no chão. Liguei para minha avó pedindo oração sem contar o que estava acontecendo. Enquanto ela rezava, a ligação caiu de repente. No dia seguinte, fui vê-la e perguntei por que ela tinha desligado. Ela respondeu: "Quando eu te rezava, uma mulher apareceu diante de mim, muito irritada. E ela descreveu exatamente como eu vi essa mulher." Dias depois, o espírita fez um ritual e minha mãe finalmente viu a entidade com os próprios olhos. Ela chorou e me disse: "Filho, você não está louco, eu a vi." Me levaram para um segundo exorcismo com pastores cristãos. No caminho, ao passarmos por uma igreja, o demônio gritou: "Não me levem para lá!" Ao chegar, dezenas de pessoas assistiram enquanto eu falava em línguas desconhecidas e blasfemava. Quando me deram uma cruz, eu a quebrei. No fim, após uma intensa batalha, senti o demônio sair. Um mês depois, voltei para casa e um dia, minha cruz na porta foi lançada contra os meus pés. Corri até a minha mãe e ela disse: "Não posso mais gastar dinheiro com isso. Você tem que aprender a viver com essas coisas." Busquei ajuda na Igreja Católica e segui um ritual, o que fez cessar esses fenômenos. Um ano depois, no mesmo dia, senti a sua presença novamente, como se dissesse: "Ainda estou aqui." Essa experiência me deixou marcas. Não vejo mais filmes de terror e durmo com todas as luzes acesas. Sempre me pergunto quantas pessoas estão em hospitais psiquiátricos sem saber que pode estar realmente sendo atormentadas. Essa foi a minha história. Parece um filme, mas foi real. E aí, corajosos, o que vocês acharam desse relato? Confesso a vocês que nós ficamos arrepiados por aqui. E se você também tem uma história sobrenatural ou uma história que não tem explicação para você, envie-nos. Será um prazer contá-la. E pode ficar tranquilo, nós divulgamos anonimamente, ou se você preferir, podemos marcá-los. Então, essa foi nossa história de hoje e nós ficamos por aqui. Um beijão e até o próximo episódio.